Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a conversar sobre sistemas produtivos, agronegócio, agricultura familiar, sistemas integrados de produção e como que isso conversa com segurança alimentar e segurança climática. Como que a gente coloca na boca do povo, no dia a dia das nossas decisões no supermercado, nas nossas decisões de etanol ou gasolina, como que a gente para pensar no processo produtivo, no custo disso, como que essa produção chega até a gente, quais políticas públicas brasileiras existem para que a gente tenha acesso, por exemplo, a alimentos como frutas, verduras, legumes, como que a gente olha, inclusive, para essa pauta de uma maneira bem crítica, pensando que o Brasil, ao mesmo tempo, é o país do agronegócio, é um país altamente exportador de commodities, mas como que a gente também olha para políticas públicas da alimentação, da segurança alimentar, né? As frutas, verduras, legumes estão chegando na população. Por que a gente voltou para o mapa da fome? É claro que isso não é culpa do agronegócio, é claro que a gente não pode ficar apontando culpados, mas por que a gente então não dialoga, conversa sobre saídas, sobre alternativas? E é por isso que a gente chamou aqui o Ricardo. Obrigada pela participação. Te agradeço muito por você, claro, o Ricardo já fui falando, do Pacto contra a Fome. Simplesmente uma iniciativa que olha para isso, para como a gente, enquanto sociedade, acaba com o problema da fome nessas diferentes esferas. Então, o processo produtivo é uma delas, A gente está falando de logística, de impostos, de diminuição de desperdício, tem várias vertentes e eu quero que você traga isso pra gente. Então, muito obrigada mesmo por topar conversar com o Arroz, Feijão e Clima e a gente dialogar sobre saídas para que a população brasileira tenha realmente acesso à alimentação de qualidade, Eu que agradeço, Mariana, é um prazer falar aqui com vocês. Então, vamos lá. É isso, sim. Queria que você começasse um pouquinho, Ricardo, explicando o que é o pacto, Conta um pouquinho pra gente da atuação do Pacto contra a Fome. Nasceu no Brasil, olha para o Brasil e outros países também. Que você citou um contexto sobre emergências, Sobre situações em que a gente se depara com uma saída de um extremo e a gente volta. E o pacto nasce na esteira de um problema social muito grande que foi a pandemia. Então, diversos atores que se envolviam já com o combate à fome historicamente, de organizações que estavam há décadas lutando contra a fome, se uniram para combater a fome emergencial que acontecia ali naquele momento da pandemia. Esse grupo se percebeu como um grupo muito potente e passou a refletir sobre a questão estrutural da fome. Então, além da questão emergencial, quais que eram os componentes que a gente podia analisar dessa estrutura que causa a fome de forma sistêmica? Uhum. Então, o Pacto nasce nessa reflexão e nasce para que a gente consiga olhar as causas raízes da fome e, a partir disso, a gente consiga mobilizar a sociedade civil em torno dessa causa. Então, a gente colocar na mesma mesa, e é legal falar sobre mesa porque é onde a gente se alimenta, Sim. Então, todos os atores na mesma mesa, mesmo entendendo que existam conflitos de interesses, no sentido de eu tenho um ator que tem um interesse de negócio, eu tenho um outro ator que tem interesse social, eu tenho um outro ator que tem um interesse ambiental e etc. A gente precisa reconhecer esses interesses e o pacto se coloca como um agente de sinergia de conversão desses interesses. Interessante. Então, a gente quer todo mundo na mesma mesa porque eu acho que uma causa comum é ninguém quer que a gente tenha fome. Exato. Ninguém quer ter uma sociedade Exato. com fome. Então, a gente se propõe a isso. Então, nós somos uma organização sem fins lucrativos que se propõe a estar em coletivo com essas outras organizações que combatem a fome, mas também com esses entes todos que são setor privado, terceiro setor, governo e a própria sociedade civil. Perfeito, perfeito. E você traz... Você é gerente de inteligência estratégica dentro do pacto, Eu queria te perguntar algo bem básico, assim, mas o que é ser estrategicamente inteligente nesse lugar, assim, Em que eu imagino que seja desafiador, porque é isso que você falou, tem conflitos de interesse, Então, assim, tem uma questão ali muito
da própria agroindústria, né? E de como que isso esbarra em competição para a agricultura familiar e a condição dessa alimentação chegando. O próprio conceito de segurança alimentar parte de um princípio de ser nutricionalmente seguro também, né? Saudável. Então, enfim, distribuir só ultraprocessados não necessariamente é segurança alimentar, né? Assim, erradicar a fome. Para você erradicar a fome, você tem que ter uma questão nutritiva junto também, né? Sim. E é isso, assim, eu imagino que você tenha que lidar com muitos conflitos de interesse e um abrir mão, né? Os vários atores abrindo mão, mas o que é essa inteligência estratégica, assim, né? Por isso que eu perguntei, o que é ser estrategicamente inteligente quando vai dialogar com todas essas frentes? Muito legal essa pergunta, Mariana. A gente tem 3 pilares de competências dentro do pacto. Uma é de articulação, em que a gente entende o poder de se articular nas relações. Um outro de incentivo, em que a gente entende quais são os mecanismos, tanto da política pública quanto de outros instrumentos, para mobilizar a ação dos atores que estão envolvidos na causa. E, no meio de tudo isso, a gente tem a inteligência como um core de direcionar as decisões estratégicas no sentido de se pautar a partir da ciência no sentido de pesquisa acadêmica mesmo. Então, o que tem mais de ponta em termos de evidência científica, de avaliação das políticas públicas, de que resultados de fato elas geram para o cidadão, mas também a ciência de dados. Então, como é que a gente combina os fatores de monitoramento sobre os resultados da política pública para gerar conscientização sobre onde é que ela está chegando? Excelente. Muitas vezes a gente tem a política pública, mas ela não chega na ponta para o cidadão. Então, são instrumentos que a gente utiliza dentro da área da inteligência para construir a nossa estratégia. Então, colocando o ponto sobre conflito que você traz, né? Eu acho que para a gente é super importante a gente estar muito bem alimentado desses insumos e dessas evidências para que a gente também mobilize os atores em direção à causa que a gente quer combater, né? No sentido de reduzir a fome, de garantir a segurança alimentar. Então, acho que quando a gente está bem instrumentalizado com essas ferramentas, a gente tem um poder de convocação e mobilização que é bastante diferenciado. Excelente. E aí eu vou querer, então, que você conte um pouquinho mais pra gente, se for possível dar exemplos, né? Pra gente sempre aproximar mais, assim. Dentro disso que você falou do monitoramento das políticas públicas e se elas realmente estão sendo implementadas. Acho que esse é um dos grandes pontos, assim, né? A gente teve uma conversa recentemente aqui, até falando disso, assim, poxa, existe um programa de aquisição de alimentos, existe um Programa Nacional de Alimentação Escolar. Os programas, eles existem, eles são muitas vezes exemplo para, né? Eles são exemplos para outros países até, mas assim, quem que está verificando se de fato a escola está lá comprando 30%, né? Se o município está comprando, está repassando, se esse dinheiro, essa renda realmente está chegando no agricultor e não está ficando num atravessador, né? São várias nuances, assim, o que você acompanha em relação a isso? Eu queria entender um pouco se é da sua alçada olhar para essas políticas públicas dentro dessa estratégia, né? E como que você avalia isso, assim? Se tem alguma política que dê para destacar? Claro. Bom, acho que antes vale um preâmbulo aqui sobre como é que o pacto vê a fome. Acho que é super importante, porque os determinantes da fome para o pacto, nessa análise exploratória que nós fizemos científica, nós entendemos que existem componentes que estão dentro da pobreza e da desigualdade, principalmente. São 2 componentes que são super importantes porque eles geram esse inacesso ao alimento saudável. Então, quando a gente fala do acesso à renda, ele é um componente de garantia de segurança alimentar. Mas, para além disso, a gente tem superado a questão da renda, a questão também do acesso físico ao alimento. Muitas vezes você tem o dinheiro, mas principalmente nas famílias mais pobres você não tem o acesso físico a um supermercado que tenha um alimento saudável. E por fim, por último, a gente tem a questão da cultura alimentar. Então, como é que os nossos ambientes alimentares garantem uma escolha alimentar que seja saudável para a população, um acesso à informação que seja qualificado? Perfeito. Então, tudo isso na perspectiva do indivíduo, né? Do indivíduo que precisa desse direito humano que é constitucional a uma alimentação adequada. E aí dentro disso a gente tem vários campos de natureza de atuação das políticas públicas, e aí a gente entra na parte dos dados.
Então, quando a gente fala do acesso à renda, por exemplo, é de extrema importância a gente falar de programas como o Bolsa Família. Então, a gente acompanha assim, os indicadores dos programas que estão situados em cada uma dessas áreas. O PNAE e o PAA são outros programas que estão situados nessas áreas de atuação. E infelizmente, Mariana, citando o PAA, que você citou mais diretamente, quando a gente fala das evidências, ele é um programa bastante exemplar a nível mundial, mas a abrangência dele chega a 4% da agricultura familiar hoje. Então, a gente, de fato, tem um problema bastante sério. Sim. E quando a gente olha para essa ótica estrutural, né, do acesso ao alimento saudável, a gente está falando da produção alimentar, principalmente. Então, a produção alimentar do alimento que vai para a mesa do cidadão, né? O alimento saudável, de fato. E esses alimentos, em grande massa, são produzidos pela agricultura familiar. E essa produção depende do acesso ao mercado, do acesso a crédito e também de um acesso à extensão rural. Quando a gente fala desses 3 componentes para a produção do alimento saudável, os 3, o conjunto de políticas que existem para fortalecer a agricultura familiar, hoje em dia eles mal chegam na agricultura familiar. Então, a gente acompanha o número e a gente tem já esse diagnóstico, infelizmente. Basicamente, assim, não tem extensionista o suficiente, o crédito não chega porque é complexo, olhando até o que a gente fala bastante aqui, assim, né, de plano safra da agricultura familiar, né, assim, existe a política, mas tem... É isso, né? A cauda longa ali não chega. E qual mais que você falou? Crédito? Acesso a crédito, mercado e extensão rural. Mercado. E mercado é isso que você está falando, né? Que é a política que existe, mas que não garante. E aí, só para a gente ter uma dimensão, assim, né? Também, acho que é importante a gente falar para o público que um produtor de hortifruti, muitas vezes, ele acaba indo para ficar só no milho, ou só, né, e ele, enquanto produtor pequeno, acaba indo só para uma produção e sucumbindo à monocultura de uma certa forma, não porque ele é malvado e porque ele, né, quer destruir a diversidade, mas porque às vezes ele tem o mercado garantido para o milho. Né? O milho ele sabe para quem vender. Exato. Tem uma cooperativa, tem um mercado, tem um atravessador que seja, mas ele sabe que ele vai produzir e vender. Quando a gente está falando de cenoura, batata, alface e tudo mais, ele não sabe para quem que ele vai vender, dependendo da complexidade. Isso vai ser desperdiçado, não compensa ele vender. O trabalho de colocar numa caixa, subir num caminhão, levar para uma cidade, o retorno que ele vai ter é tão pouco que ele faz aquilo virar ração para porcos, come o que ainda tiver bom, obviamente, mas uma parte é desperdiçada, né? Então, assim, a gente está falando de um produto que poderia, nutricionalmente estava saudável, poderia chegar, mas a gente não tem o básico, que é esse tripé que você falou aí, que levaria para um acesso a mercado robusto, assim, né? Exato, exatamente. Eu acho que nesse sentido, Mariana, vale bastante reforçar uma tríade que eu acho super importante, que é conciliar o interesse econômico, o interesse social e o interesse ambiental. Então, quando a gente fala dessa produção no campo e da ótica do interesse social, infelizmente, as dinâmicas hoje de mercado, principalmente para a produção de alimentos mais saudáveis, os alimentos que vão garantir o direito à alimentação adequada, são dinâmicas que geram pobreza. Então, o componente social, ele fica prejudicado. O componente ambiental, muitas vezes, ele é garantido pela agricultura familiar, mas nem sempre. Importante citar isso. Sim. E hoje, a dinâmica do mercado, infelizmente, olha muito mais para a dinâmica do mercado. E não que ela não seja importante. Ela é importante e a gente precisa também contemplá-la, mas não pesá-la única exclusivamente. Então, acho que esse que é o ponto principal aqui em termos de valores, porque quando a gente pensa no alimento, a relação nossa com o alimento é uma relação muito mais de garantia constitucional, de garantia à dignidade humana, de garantia a que a gente tenha uma vida saudável. Isso. Não, e você falou uma palavra que é importante, que é isso, dignidade, né? Fazer 3 refeições ao dia é dignidade para o ser humano, assim. E eu acho que esse é um ponto que eu gosto muito de reforçar, e você trouxe na sua fala, que é isso, assim, a gente está falando de
comida é direito básico, tá? Não tá só na legislação brasileira, mas está dentro da ONU, né? Assim, então é o direito básico do ser humano. Então é importante a gente entender que essas políticas públicas, elas não foram criadas à toa, né? Elas já tinham todo um contexto, já existia todo um contexto no Brasil para que isso fosse estudado e desenvolvido, e elas continuam sendo necessárias porque a fome, isso não acabou, muito pelo contrário, né? E aí você trouxe esse histórico de que o pacto nasceu da época da pandemia. Queria que você contasse um pouquinho mais, assim, porque a gente fala da pandemia, mas de alguma forma a gente... isso assim, se passaram 5 anos, né? É pouco, ao mesmo tempo é muito. 5 anos do anúncio, assim, de uma forma geral, em 2020, né? Mas a gente viu as cadeias, vale lembrar, né? As cadeias de abastecimento todas desreguladas. Agricultores familiares perdendo renda, mas também toda uma questão de abastecimento, food service fechado. Houve um desarranjo, né? Sim. Vocês estavam olhando para todo esse desarranjo na época. Na época da pandemia, a gente estava muito mais focado na emergência. Então, era como é que a gente fornecia alimento para as pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, pessoas que perderam o emprego, pessoas que estavam em diversas situações. Então, ali era uma componente muito mais de doação de alimentos. Certo. Hoje, a gente não deixa de olhar para isso, porque é importante também que a gente entenda que a assistência social... eu quase incorri no erro de falar assistencialismo aqui, que é justamente o lado pejorativo sobre isso. A assistência social ela é de extrema importância das pessoas que estão em vulnerabilidade. E na ótica que a gente tem da jornada do mapa de erradicação da fome, no Pacto, ela começa com essa assistência social. Ela não é só o acesso ao alimento, né? Ela é o acesso a diversas garantias de direitos básicos. E a partir dali você começa a trabalhar o ganho de autonomia do indivíduo. Então, o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso ao mercado, o acesso a uma renda. Então, tudo isso são componentes que vão incrementalmente gerando esse olhar que sai do assistencial e vai para o estrutural. Então, naquele momento, a gente estava muito focado nessa ótica assistencial, mas foi justamente esse incômodo de olhar só para isso que gerou o que é o Pacto hoje. Exatamente. Que interessante. E aí vocês, queria que você explicasse um pouco mais pra gente, na prática então, né? Porque isso, na época de um primeiro momento ali, era essa assistência, era a doação de alimentos, era resolver algo emergencial. Depois, então, vocês olham para esse pós de não vamos só... só não, né? Mas assim, não vamos nos limitar à parte de assistência, mas fazer toda essa estrutura. O que vocês têm feito, então, nesses últimos anos? Como que vocês observam essa trilha de erradicação da fome para o Brasil, então? A gente tem vários projetos que continuam atuando na causa emergencial, eu não diria na assistência, porque a gente está falando do acesso mais direto ao alimento mesmo, não é tanto a doação de alimentos, mas sim os equipamentos públicos que fornecem esses alimentos, mas também o terceiro setor em si, algumas organizações. Mas acho que o maior... caso de sucesso que nós tivemos foi o advocacy que nós fizemos junto à reforma tributária no âmbito da revisão da Cesta Básica Nacional. A Cesta Básica Nacional, é importante voltar um pouco o histórico, que ela estava conectada na época que ela foi definida com o salário mínimo. Então, o salário mínimo foi definido a partir do custo daquela cesta que estava sendo definida ali. E desde 1938 a cesta básica não tinha sido atualizada. Caramba! E aí na reforma tributária a gente viu uma oportunidade da gente pautar como é que a gente ia definir os itens da cesta básica. Mas para além da atualização da cesta, a discussão que estava em pauta também era a isenção dos tributos relacionados àqueles alimentos da cesta. Então, o conceito que até então era o que a gente conhecia por aquela cesta, que é aquele pacote que você compra no mercado, passou a ser uma diretriz nacional sobre o conjunto de alimentos que eram importantes da gente garantir para que a gente pudesse olhar não só a ótica do alimento
ali nessa questão emergencial, mas nessa garantia nutricional, de padrão saudável do alimento, da sociobiodiversidade. Então, foi um projeto muito rico, assim, que a gente aprendeu muito e que a gente conseguiu pautar essa premissa, essa prerrogativa de, dentro da cesta básica, a gente vai ter apenas alimentos saudáveis e a gente vai ter também alimentos da sociobiodiversidade para garantir a diversidade alimentar e o respeito à cultura alimentar regional de cada lugar. Então, mas para além disso, Mariana, vale citar também que esse foi um reconhecimento ecossistêmico, digamos assim, a nível mundial, de organismos super importantes como o Banco Mundial, a FAO e vários outros, em que se apontava o regime tributário dos países como uma espinha dorsal da transição de sistemas alimentares, no sentido de eu isentando os alimentos ou aumentando a tarifa de alguns outros alimentos que são prejudiciais, eu consigo reordenar toda a dinâmica de mercado e fazer com que aquilo estimule a produção de alimentos saudáveis e também reduza o consumo de alimento deletério à saúde e com isso a gente apoia um pouco mais a transição desses sistemas. Então, eu acho que esse é o principal de estrutural que nós fizemos. Não, genial, genial. E eu queria entender como que isso chega até o consumidor também, né? Porque é isso, você falou de pautando essa discussão na reforma tributária, colocando a valiosidade que né? De trazer a regionalização, né, produtos regionais, respeitando, né, as especificidades culturais das regiões do Brasil. Isso, de fato, é muito interessante. Agora, como que isso chega para o consumidor? Assim, vocês viram um avanço nesse sentido também? Essa questão de regionalizar a cesta básica, que é isso, né? Aquele pacote que a gente está acostumado a ver no mercado. Isso foi algo que vocês entenderam que também, então, fomenta a discussão dentro da sociedade? Do tipo, nossa, realmente, eu sempre comi isso, assim, mandioca, e a mandioca nunca estava na cesta básica, e agora ela passa a ser, porque ela é regional, porque ela gera emprego, porque ela gera renda para a agricultura familiar. Como que vocês acham que também é possível fazer o trabalho do pacto fomentar essa percepção na sociedade, claro, o consumidor lá na ponta? Perfeito, ótimo ponto. Acho que primeiro falando sobre o impacto, a gente está desenhando uma pesquisa acadêmica para que a gente consiga modelar uma equação matemática e econométrica em que a gente consiga estimar essas relações causais entre a isenção dos tributos, o repasse no preço dos alimentos, a elasticidade, que é a sensibilidade do consumidor ao preço e o quanto que aquilo de fato pode estabelecer um novo padrão de consumo e, por fim, as consequências na vida dos indivíduos, que é a redução de doenças crônicas não transmissíveis, o aumento de produtividade. E, no fim, o que a gente quer é gerar um modelo que a gente consiga perceber o impacto no bem-estar da nação como um todo. Claro, eu estou extrapolando um pouco aqui, talvez a gente não... Mas sonhar... não seja sozinho. Sonhar não custa. Mas sim, pode, é isso. Pode ser um componente adicional ali para essa garantia de bem-estar, mas o que a gente viu em termos de evidências foram outros países que fizeram esse movimento e nestes países a gente conseguiu ver de fato esse impacto acontecendo. E esse impacto que eu digo é a redução de doenças crônicas não transmissíveis, redução de mortes, então, e uma mudança de fato no padrão de consumo alimentar. Então, esse é um ponto que a gente ainda quer avaliar através de uma pesquisa, então a gente ainda não sabe, mas a gente quer saber, em algum momento a gente vai chegar nessa resposta. Mas o outro ponto que você cita que é super importante é o como que isso vai se tornar uma diretriz para que as pessoas entendam que aqueles são os alimentos saudáveis. Eu acho que esse foi o pontapé inicial para a gente, a definição da reforma, da Cesta Básica Nacional. Agora a gente precisa fazer com que a população saiba o que é essa cesta básica nacional. Eu acho que a gente ainda não conseguiu difundir ainda esse novo padrão estabelecido para que a população também entenda isso. Então, acho que é um novo passo que a gente ainda precisa elaborar e está na nossa jornada no horizonte, mas ainda não fizemos nenhuma ação ainda nesse sentido, mas a gente já entende que é importante fazer esse movimento. E claro, né, isso assim, a gente está falando da cesta básica
que foi o que você falou, assim, faz parte da espinha dorsal de outras, né, de diretrizes do salário mínimo no Brasil. Então, olha a importância que a gente está falando. Isso é uma cesta básica, mas não é porque é básico no sentido inferior, mas é porque é básico no sentido de ser o básico da alimentação saudável para garantir saúde para as pessoas. Isso. Né? Então, assim, é importante também a gente falar, não é básico no sentido pejorativo de, come o básico. Isso. Não, é porque olhou-se nutricionalmente, né? E aí, sim, o arroz, o feijão, o óleo, enfim, toda essa composição. E a gente conseguiu, que eu acho que eu realmente vejo nesse sentido também, de ter dar um passo além, né? Um upgrade, assim, de trazer essa questão da regionalização, né? Que eu me lembro que na época teve uma comoção grande da sociedade civil falando conquistamos algo que é importante, né? Até para você não ficar pasteurizando, comoditizando a alimentação. Rio Grande do Sul é uma coisa, Bahia é outra, Acre é outra. Como que a gente respeita também essa biodiversidade, né? Exato. Que é isso. Exato. Muito, muito, muito interessante. Antes da gente continuar conversando, eu vou fazer um pequeno intervalinho para falar para as pessoas que, é claro, o Arroz, Feijão e Clima está no ar, está na 2ª temporada e a gente não chegou aqui por acaso. A gente chegou aqui porque tem pessoas, tem fontes, tem assessores de imprensa, tem marcas que apoiam o projeto, que acreditam que falar dessa relação entre agro e sistemas alimentares é importante, é urgente, é para ontem. Então a gente deixa vocês aí rapidinho com o nosso patrocinador e já volta para continuar essa conversa. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano. Juntos de olho na COP30 pelo futuro do planeta. Então estamos falando aqui de cesta básica dentro de todo um contexto do Pacto contra a Fome, porque é isso, a gente precisa olhar também para esse lugar de como os sistemas alimentares chegam de uma forma que, no fim das contas, reduza a fome, no melhor dos mundos, erradique de uma forma de vez, né? E a gente estava comentando aqui dessa questão da cesta básica, a gente pode falar que é uma conquista olhar para essa redefinição da cesta básica, mas foi o que você falou, isso ainda não entrou muito na perspectiva da sociedade, a gente não está conversando muito sobre isso. Talvez esse seja um dos motivos dessa cesta básica ainda não ser de fato implementada, né? Queria entender um pouco, se vocês acompanham isso dentro do pacto, como que também é do lado da população, da sociedade também se mobilizar e mostrar o interesse de, enfim, ter uma cesta básica que seja mais plural e que, de fato, no melhor dos mundos, tenha um preço acessível para alimentar as pessoas, né? Sim. A reforma tributária, ela é um instrumento bastante complexo, né? O Brasil discutia a reforma tributária há mais de 40 anos. E a progressão dessa implementação ela é bem longa, então ela começa em 2026. Então essa tarifa e essa isenção de tarifa ela vai começar a ser implementada nesse período. Então acho que é a partir dali que talvez a gente consiga ter essa atenção da opinião pública um pouco mais direcionada e também a gente vai começar a entender os efeitos disso na prática. Mas acho que mais importante do que a questão da diretriz para a população é também a gente olhar pela ótica de qual é o acesso e informação que a população tem quando se trata da alimentação saudável, né? Desse padrão alimentar. Quando a gente pensa aqui em ambientes alimentares, a gente tem várias influências nesse ambiente alimentar que direcionam a escolha do consumidor para um alimento ou para outro alimento. Quando essa dinâmica de mercado está posta, orientada a um interesse exclusivamente de mercado, ela vai ser direcionada para uma escolha que nem sempre é aliada à proteção da saúde dessa população. Então, hoje, infelizmente, o acesso da população a informações qualificadas para tomar uma decisão boa em termos nutricionais, ela é muito prejudicada. Então, não é só a diretriz
diretriz da cesta básica. Então, o ambiente alimentar, ele precisa ter diversos outros componentes que a gente precisa cuidar em conjunto para garantir essa boa escolha do consumidor. Claro, com certeza. Fica, inclusive, o convite para o pessoal assistir um episódio que a gente tem aqui, que a gente fala com a Abra Frutas e com a IFPA, que é a Associação aí de Produtos Frescos, né? E a gente falou muito nisso, assim, de como que o Brasil é um dos maiores produtores de frutas, a gente tem uma mega biodiversidade inquestionável, mas o Brasil ainda é um país em que o ultraprocessado é mais barato do que a fruta. E aí você está falando, né, nesse sentido também, imagino, de esse estímulo também, né? O estímulo no preço. Porque eu vou comprar um salgadinho ultraprocessado, cheio de temperos que a gente não sabe se faz bem para a saúde, geralmente não faz e tal. Mas tem uma parte da população que prefere comprar isso do que comprar uma mexerica e uma cesta de frutas ali variada. Porque às vezes é isso, o salgadinho vai estar R$2 e assim, a fruta não vai... Para você matar a fome, entre aspas, né? Você tem que comprar várias e quando você vê ficou muito mais rápido. Então dá aquela falsa sensação de que o salgadinho mata a fome. Exato. É uma sensação torpe, assim, né? Mas, de alguma forma, é isso. As pessoas não estão olhando para o ponto nutricional. Elas estão olhando para o bolso, elas estão olhando para o preço. E, às vezes, o que dá para comprar é o ultraprocessado, é o enlatado. E aí, a gente também cai nessa outra parte da fome. Porque fome é insegurança alimentar, né? E aí, se a gente não tem alimentos de qualidade, você está colocando a população em um local de insegurança alimentar. Embora tenha muito alimento, sim, né? Então, assim, é um antagonismo latente no Brasil, né? Exato. Nesse sentido. Ponto extremamente importante que você traz. Quando você citou isso, eu lembrei de uma pesquisa que foi feita sobre vieses para decisão de consumo alimentar, que foi se comparado um grupo da sociedade mais rico e outro mais pobre, e o que eles valorizam quando eles fazem a escolha do alimento. E esse segmento mais pobre valorizava muito mais a saciedade do alimento e muito menos o nutricional do alimento, enquanto as classes mais altas valorizavam o nutricional e menos a saciedade. Então, quando você está numa situação de vulnerabilidade, em que talvez a sobrevivência seja a tônica do momento, né? Em que a praticidade muitas vezes também está na tônica, que eu não tenho tempo disponível, que eu não tenho tempo para a preparação do alimento, em que o alimento saudável também não está acessível fisicamente, em que minha renda está comprimida e meu poder de compra também está de alguma forma prejudicado, tudo isso direciona para uma escolha alimentar não saudável. E esse ponto sobre a comparação entre alimentos saudáveis e não saudáveis na relação do preço é super importante. Acho que vale citar aqui que a gente tem um boletim de inflação que a gente acompanha a inflação dos alimentos em específico. E aí tem 2 pontos importantes. Um é sobre a evolução no tempo do preço dos alimentos in natura e minimamente processados, que são os alimentos mais saudáveis pela classificação da Nova. Quando você olha num gráfico na linha do tempo, esses alimentos flutuam muito. Então, eles estão muito voláteis às dinâmicas diversas de mercados. Sim. E aí, a mudança climática, são várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto os ultraprocessados é uma linha quase reta. Ele varia super pouco. Ao longo do tempo, quando um consumidor que está nessa situação de vulnerabilidade é exposta a essa prateleira em que eu tenho um preço estável e outro preço que muda muito, ele também vai ser estimulado a tomar a decisão por aquele que está mais estável. Interessante. Ele consegue calcular, se planejar mais, de uma certa forma, assim, também, né? Enquanto consumidor, ele sabe que aquele preço ali não muda muito. Agora, se você olha a sazonalidade das frutas, que até também é uma questão de conhecer mesmo, assim, né? Não adianta querer morango o ano inteiro, né? Assim, ou, enfim, produto. Também tem um pouco desse letramento, assim, do consumidor de entender da sazonalidade, mas, de certa forma, foi o que você falou. Os ultraprocessados,
eles não passam por tantas alterações Sim. assim. Vocês conseguiram comprovar isso em dado aí? Eu acho que um outro dado que a gente divulgou no último boletim, especificamente, a gente investigou a questão da elasticidade elasticidade e demanda da renda. Então, ou seja, qual que é a relação da melhoria da renda com a sensibilidade ao preço dos alimentos. E o que a gente observou nessa análise é que os alimentos que são mais saudáveis, eles são bastante sensíveis a alterações na renda. Então, o que isso... isso para as famílias mais pobres. Uhum. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu consigo garantir, através do Estado, políticas públicas em que eu tenha uma renda estável, em que eu consiga ter um poder de compra sobre os produtos, eu estimulo escolhas mais saudáveis. Porque eu preciso ter uma renda num certo patamar. Então, quando a renda é prejudicada, ou o poder de compra é minimamente prejudicado, automaticamente as populações mais pobres vão se direcionar para escolhas alimentares menos saudáveis. Isso vai comprometer e colocar em risco a questão da insegurança alimentar da população. Muito interessante, porque você falando, eu pensei no seguinte sentido também, de que a gente está falando então de políticas públicas que precisam estar olhando para as duas pontas. Então, uma política pública que fomente a produção e essa agricultura familiar, né? Seja do ponto de vista de crédito, de extensionismo, né? Assim, de assistência técnica rural. Mas também políticas públicas que estão olhando para essa renda e como que vai ser feita essa compra, né? O quanto que o poder de compra influencia na qualidade nutricional dessa compra no mercado, né? Como que você enxerga isso hoje, assim? Como que vocês, dentro do pacto, avaliam a maturidade dessas duas políticas? Assim, eu sei que a gente já falou um pouquinho disso no começo, mas a gente tem políticas públicas ali de alimentação escolar, PNAE, mas que ainda assim você também está olhando mais para o lado consumidor. Uhum. O que vocês acompanham as políticas para a agricultura familiar, para essa geração para essa produção no campo? O pacto também olha para essa parte mais rural da coisa? Sim, super importante. Essas políticas, o PNAE e o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, são dois programas que têm um efeito que a gente chama de efeito multiplicador. Ele não só olha para a questão da produção e gera um efeito de melhoria de renda, de redução da desigualdade do produtor no campo, como também gera um maior acesso a alimento. E se a gente faz esse fornecimento, principalmente pelo PNAE, de alimentação mais saudável, aquela garantia dos 30% que você comentou, a gente consegue também estabelecer uma cultura alimentar desde o princípio no ambiente escolar. Que isso é um diferencial muito grande. Então, ele soma dois componentes, que são esses dois componentes que você está trazendo, né? Um é a cultura alimentar em si, e o outro é como é que eu fomento a produção e como é que eu garanto também a dignidade do produtor no campo. Mas eu acho que, para além disso, tem a questão mais estrutural, que é o acesso à renda de uma forma geral, né, da população. Que aí são os programas, de fato, de transferência de renda, de assistência e proteção social. E nesse sentido, a gente também acompanha essas políticas. E, como eu comentei, Bolsa Família acho que é o que mais se destaca, acumulando mais de 20 anos aí, de implementação, e que é uma referência internacional. Mas que, ao mesmo tempo, quando a gente olha para os dados de nível de pobreza, nível de extrema pobreza e nível de desigualdade, o Brasil ainda enfrenta desafios muito sérios. Isso não é algo recente, isso é algo estrutural e existe desde sempre no Brasil, mas que a gente precisa acompanhar a evolução desse fenômeno, porque a gente evoluiu muito, positivamente, eu quero dizer. Inclusive, no atual momento, a gente tem dados de redução de pobreza e extrema pobreza muito bom. Então, o desemprego, por exemplo, ele está no menor patamar de 13 anos. Então, a gente está numa situação de melhoria, mas ela é muito incremental. E quando a gente olha todo, a gente se compara com outros países, a gente ainda tem uma situação de vulnerabilidade socioeconômica muito séria.
Eu acho que esse é o ponto principal, Mariana, que eu queria reforçar aqui, porque é muito intuitivo para as pessoas olharem para a questão da fome pelo acesso ao alimento, pela produção do alimento, mas raramente se fala sobre a pobreza, sobre a desigualdade, que são é um fenômeno que, se você garante a produção, mas você não tem o acesso à renda, Exato. o problema não se resolve. Então, Você começa a gerar, inclusive, um outro problema que é esse desperdício, porque aí o produtor foi lá, produziu, ninguém compra, você desperdiçou aquilo, né? Eu tô fazendo eu vou fazer essa pergunta, assim, porque foi o que eu comecei falando, né, no comecinho do nosso programa, que é isso, assim, acho que não é mais, nunca foi, mas não é momento da gente ficar apontando culpados, né? A culpa da fome é XPTO, não, acho que é até imaturo levar para esse lado, esse nível de discussão. E uma das questões que eu fico me perguntando muito é isso, assim, né? A gente está no país do agronegócio, em que você tem inquestionável aí a questão de como o Brasil evoluiu na produção de grãos, na produção de commodities, o peso disso para a balança comercial brasileira. Mas isso a culpa da fome não é do agronegócio, né? Não é desse modelo. Mas acho que a maturidade nessa discussão é um pouco essa. O quanto que o Brasil, e aí o nosso sistema econômico, está fomentando, em vez de fomentar a agricultura familiar, acesso à renda, distribuição acessível, micro-regiões, né, de comercialização desses produtos regionais, por exemplo, em vez da gente estar olhando para isso, a gente continua olhando para um modelo que é muito mais exportador. E aí você está falando que é isso, assim, o cara que tem grandes áreas e que consegue se estruturar e vai vender soja para lucrar em dólar, é um negócio dele e ele vai fazer aquilo, vai continuar e quer crescer e que bom. Então, a política pública poderia olhar mais para esse alimento e essa parte de fomento a uma infraestrutura que olhasse mais para esse alimento do nosso dia a dia, assim, né? Queria saber se você concorda com isso, de certa forma, porque acho que a proposta é exatamente a gente colocar os caminhos, assim, né? Não é o dono do frigorífico que é culpado pela fome no Brasil, né? Ou o dono da grande produção de algodão. Não é necessariamente essa pessoa ou esse CNPJ, mas é como que o fomento, por exemplo, como você falou, né? Reforma tributária, políticas públicas, como todo esse arcabouço da política brasileira olha muito mais para algo que seja exportador e que vai para fora, do que olhando para a população brasileira e o acesso dela à renda e alimentação, assim. Queria saber um pouco se você enxerga dessa forma também. Assim. Com certeza, com certeza. Super relevante esse ponto, porque eu acho que tem narrativas que elas são replicadas tantas vezes que elas colam no inconsciente coletivo de uma forma bastante estruturante, né? Eu acho que quando a gente pensa nessa questão de quais são os mecanismos de estímulo e de reconhecimento, tanto da política pública quanto da própria sociedade, a gente hoje pesa muito mais a mão do componente econômico. Então a gente fala produção de riqueza, exportação, geração de emprego, e eu acho que não é combater isso. De novo, que são aqueles três componentes, né, e o equilíbrio entre eles. É entender que sim, o componente econômico é importante para gerar riqueza para a nação, mas essa riqueza precisa estar bem distribuída. Mas eu também preciso contemplar que impacto ambiental eu gero com aquele negócio, que impacto social eu gero com aquele negócio. Eu acho que se a gente conseguisse, como sociedade, estipular não mecanismos, mas formas de mensurar de forma bastante tangível essas três dimensões, e a gente pudesse, como sociedade, olhar para isso e falar, olha, esse produto aqui gera tantos por cento no social, tantos por cento no econômico e tantos por cento no ambiental. E a gente pudesse compor esses três elementos, com certeza a sociedade se direcionaria para um outro caminho. Porque eu acho que é um componente da política pública, mas é um componente também da sociedade.
Porque na dinâmica econômica, eu tenho um componente da demanda, e a demanda é que vai gerar, muitas vezes, a oferta, né? É óbvio que não é exclusivamente da demanda, né? É uma dinâmica que se retroalimenta. Mas a gente pensar sobre como é que a gente estabelece os valores da sociedade em termos de dinâmicas de mercado. E o que a gente valoriza e o que a gente não está olhando. E eu acho que hoje a gente não tem condições de ter acesso a informações suficientes para a gente entender o impacto ambiental e social das escolhas que a gente faz, na prateleira mesmo, para o consumidor. Eu acho que nesse sentido é importante a gente não se furtar a alguns debates que são sensíveis. Quando a gente fala dos limites planetários, existe uma pesquisa que já estabeleceu quais são esses limites. E qual é o limite e a meta para cada um dos países com relação ao consumo de carne, com relação ao consumo de vários itens, né? E quando se fala do Brasil especificamente, a gente precisaria reduzir pelo menos em metade o consumo de carne que a gente tem. Porque o impacto ambiental da carne, e até onde a gente sabe, pelo campo da ciência, não existem métodos ainda de agricultura regenerativa, de fato, para a produção agropecuária. Então, você precisa olhar para esse componente de qual é o limite que eu preciso estabelecer no consumo e como sociedade, que pacto social a gente precisa fazer sobre isso. E isso envolve, de fato, concordo muito com você, não é uma culpa exclusivamente do negócio. É a gente como sociedade, como é que a gente se organiza como sociedade, como um todo, para a gente defender esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio ambiental e social. Isso, a sustentabilidade é isso, né? Esse tripé que você falou, né? Exato. Já caiu tão no popular falar de sustentabilidade, mas basicamente é isso, né? É o equilíbrio do econômico, social e ambiental, e tem que ficar de olho para que eles estejam em pé de igualdade, né? Para a gente encerrar, eu queria entender um pouquinho quais que são os próximos passos, assim, né? Ou as prioridades do pacto. A gente está falando, colocou aqui esse histórico de que nasceu na pandemia para atender algo emergencial. Houve aí um incremento de atividades, então vocês começaram a olhar para partes mais estruturantes mesmo, como o próprio exemplo aí da contribuição para a reforma tributária na cesta básica. O que mais, assim, né? Eu imagino que tenha muito trabalho, queria entender um pouquinho esses próximos passos, o que é prioridade e por quem que o pacto é composto também, porque foi o que você falou, né? A sociedade pactuar acordos. Quem que está pactuando para que o pacto aconteça? Vamos lá, essa é uma parte que me empolga bastante quando a gente pensa em futuro. Acho que o principal compromisso do pacto está estabelecido na nossa missão, que é a gente erradicar a fome até 2030, e isso se alinha às ODSs, e a gente garantir alimentação adequada para a população até 2040 também. Que são camadas que a gente vai vendo que passam pela emergência e vai indo para o estrutural, como eu comentei. Isso Brasil, Isso Brasil. Olhando para o Brasil. Isso, Brasil. Então, a gente hoje tem um planejamento estratégico para o ano de 2025 e atuações em diversos mecanismos de política pública junto ao governo. Acho que é importante citar que a gente se coloca não como protagonista, mas a gente se entende como parte de um grande ecossistema, de uma mobilização de diversos atores para que a gente consiga chegar como sociedade nessa missão. Não é o pacto sozinho que vai mudar nada. O pacto, é o governo, o setor empresarial, a sociedade civil, é o conjunto, né, desses fatores. Então, nesse sentido, hoje, a gente tem algumas políticas que estão sendo, algumas testadas, algumas implementadas. Então, por exemplo, a gente encontrou melhores práticas em bancos de alimentos para redistribuir alimentos que são desperdiçados no CEASAS. Os CEASAS têm um volume de desperdício de alimentos muito alto, e são alimentos protetores da saúde, basicamente. Então, não reutilizar, mas redistribuir esses alimentos para atender pessoas que estão em situação emergenciais ali de acesso a esse alimento é um dos nossos objetivos nessa agenda de eficiência, de redução de IPDA. A gente tem outras mais sistêmicas, como essa da reforma tributária, mas também uma específica para o Sistema Nacional de Segurança Alimentar, que é um componente de governança super importante, que é como o SUS para a saúde,
mas o CISAM, que é a sigla desse sistema, é o equivalente para a segurança alimentar. Que legal. Ele é muito interessante porque ele é um planejamento das políticas públicas. Então, são vários mecanismos para garantir que a sociedade civil também cumpra o seu papel de controle social e que acompanhe a implementação dessas políticas, que vai dar de uma diretriz desde do nacional até o nível municipal. Então, a gente está fazendo uma implementação no estado do Pará e do Maranhão da adesão ao CISAM pelos municípios. Quando a gente aprender isso muito bem, a gente quer transbordar isso para outras localidades. E a ideia é que a gente consiga ir aprendendo na prática com experiência, avaliar essa experiência, entender se de fato ela gera resultado, e entendendo se ela gerou resultado, a gente transborda isso, a gente replica isso para outras localidades, até que a gente consiga atingir o nível de atingimento nacional e a gente consiga erradicar a fome de forma permanente, de forma estrutural. Perfeito, perfeito. E você coloca Pará e Maranhão, porque a gente está falando de estados que são grandes, que são muito relevantes para as respectivas regiões e que ao mesmo tempo, não que os outros não sejam, né, mas assim, e que ao mesmo tempo é isso, assim, você tem produção agropecuária, de agricultura familiar, de agricultura empresarial, industrial, assim, commodities, mas você tem um nível de DH muito baixo em geral. Então é isso também, né? Soja expandiu bastante no Pará, também expandiu bastante no Maranhão. A gente tem aí, fazem parte de fronteiras agrícolas que a gente vê o grão expandindo, mas que não dá para perder de vista que se tiver agricultura familiar também, esse tipo de acesso a alimento e de erradicação da fome já ajuda muito se o alimento estiver ali perto, né? Assim, de uma forma geral. Com certeza. A análise que nós fizemos para a atuação nos territórios estaduais foi uma análise tanto do número de pessoas em situação de fome, pensando aqui na proporção da população, mas também na distribuição desse número, e os índices de vulnerabilidade social. Então, não foi o IDH, mas é um índice que mede ali uma pobreza multidimensional. Então, a gente está no estado do Pará, do Maranhão, do Ceará, e no estado de São Paulo a gente começou uma atuação um pouco mais tímida, mas a gente também tem uma parceria. E aí, só uma última pergunta, queria entender como que é a articulação de vocês com ministérios, assim, né? Ministério não só da Agricultura e Desenvolvimento Agrário, mas eu imagino que, por exemplo, o desenvolvimento social, né? Assim, vocês estão em pauta com eles, o pacto tem uma parte ali mais ativa em Brasília, digamos assim? Sim, com certeza. Na reforma tributária, principalmente, um dos pontos de partida da definição da nossa estratégia foi uma escuta ativa muito ampla do Ministério do Desenvolvimento Social, e a gente percebeu que ali já tinha uma estrutura técnica muito robusta para a gente se apoiar nas definições do que seria a Cesta Básica Nacional. Claro que não foi esse o único elemento, a gente avaliou também internamente, trouxemos outros especialistas para compor esses critérios. Mas uma das referências que a gente utilizou, que veio do Ministério do Desenvolvimento Social, por exemplo, para a reforma tributária, foi um livro que se chama Alimentos da Sociobiodiversidade. E era uma pesquisa que basicamente olhou quais eram as práticas culturais alimentares de todas as regiões do Brasil, olhando para coisas mais tradicionais mesmo, que talvez o consumo não fosse tão alto, mas por conta dessa deterioração da cultura alimentar. Mas ele foi quase que uma escuta da sociedade civil sistematizada num documento e que virou uma diretriz para a Cesta Básica Nacional. Muito bom, é isso, né? A gente não pode perder de vista a biodiversidade brasileira, Perfeito. Né? É isso, assim, a gente não está falando só de flora e fauna, a gente está falando de alimento, né? Exato. De sabores, dessa valorização do DNA brasileiro, né? Ricardo, muito obrigada, viu, pela participação, te agradeço muito. Realmente renderia outros episódios se a gente for puxando um assunto ou outro, mas ficamos, enfim, portas abertas para você voltar, para a gente continuar acompanhando o trabalho do Pacto e quem sabe em 2026 trazer boas notícias sobre a Cesta Básica, né? Eu que agradeço.
agradeço, Mariana. Um prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa, pelo podcast. Super importante esse debate. E vamos continuar junto, com certeza. Obrigada, muito obrigada. E obrigada a você que nos assistiu até agora, falando sobre esse universo encantador e complexo de agricultura, produção alimentar, sistemas alimentares, segurança alimentar. A gente precisa ficar de olho nisso enquanto sociedade, porque a população do planeta vai aumentar, os recursos estão cada vez mais escassos, as mudanças climáticas já são realidade. Então, o que a gente faz enquanto ser humano para contribuir com o debate? Não é mais momento de querer ficar achando culpados, de ficar terceirizando os problemas ou achar que eles vão vir só lá no futuro. É para agora, é para já, e a gente tem todo um ferramental aí para conversar sobre isso. O podcast não deixa de ser um momento desse também, uma ferramenta dessa, para a gente aproximar, dialogar e entender as possibilidades para um futuro mais sustentável para a gente, para nossa comida, para o nosso planeta. Espero vocês nos próximos episódios do Arroz, Feijão e Clima. Para você que não sabe, a gente está no YouTube e no Spotify. E é claro, estamos nas redes sociais, então os nossos recortes aqui dos episódios também vão para o ar lá no Instagram, @Arroz, Feijão e Clima. E se você quiser participar aqui do nosso podcast, seja enviando sugestões de pauta, mas também sendo um apoiador, um patrocinador, escreve para a gente lá no arrozfeijãoclima@gmail.com. E é isso, eu te espero nos próximos episódios e lá nas redes sociais. Até mais.